que o aluno precisa para ele sair de lá falando, cara, essa aula foi muito boa? Algumas coisas. Primeiro, que você realmente ensine balé. Eu vejo muitos professores que acham que ensinam balé e, na verdade, não ensinam. Por quê? Ensinar balé não é você chegar na frente do seu aluno e falar assim, ó, hoje a gente vai fazer uma pirueta. E pirueta se faz assim, ó. Você tira lá o dégagé, coloca o plié, puxa, passeia e gira. Gente, desculpa, mas isso não é ensinar pirueta. Isso não é ensinar. Sim, isso é demonstrar. Eu estou demonstrando como faz. Quando você usa assim, ó, o assim, ó, mata você. Por quê? Assim, ó, significa que você está tendo que mostrar uma coisa que você não está sabendo explicar. Eu preciso, como professora, conseguir explicar o processo de execução de um movimento com o braço cruzado só falando. Significa que na minha aula eu vou fazer isso? Não, mas significa que eu tenho uma linha de raciocínio capaz de só transmitir para o meu aluno através da palavra, só falando. Você vai primeiro colocar uma quarta pequena. Diminui o tamanho da quarta, um pouquinho maior. Suas pernas têm que estar embaixo do quadril. Agora você vai fazer um demi-plié. Nesse demi-plié, o dedinho do pé precisa estar pressionando o chão. Seu joelho empurra para trás ao mesmo tempo que o seu quadril empurra para frente. Traciona as costas para cima. Percebe? A partir do momento que eu consigo dar os comandos verbais para o meu aluno, ele consegue ouvir e ir assimilando aquelas informações, sim? Aí eu posso sim usar a demonstração como uma segunda forma para tentar fazer meu aluno entender. Vamos lá. O que é uma boa aula? Boa aula é aquela que o aluno sai de lá entendendo o que precisa ser feito, se divertindo, em estado de flow. Sim, ensinar com maestria é colocar nossos alunos em estado de flow. O que é o estado de flow, para quem não sabe? É aquele estado que você fica fazendo uma coisa e que você entra numa janela mental que você nem vê o tempo passar. Já aconteceu com você? Você começa a fazer uma aula de balé e você, nossa, na hora que você vê, nossa, já foi 1h30. Você começa a dar uma aula de balé, na hora que você vê, já foi 2 horas. Por quê? Porque você entrou num estado de flow que tira, né, apaga toda a distração que existe em volta e você foca em uma única coisa com toda a intensidade. A gente só consegue fazer isso quando a gente tem o ambiente certo para isso. E se eu faço isso com a minha aluna, o meu aluno de balé, dele chegar na minha aula e ele chegar num ponto que ele entra nesse estado de flow, que ele esquece os boletos para pagar, quem é adulto, né? Esquece toda a carga de trabalho que ele teve, todo o estresse que ele teve, tudo que ele tem que entregar amanhã, esquece todas as tarefas de casa, pensando num adulto, o adulto entra num estado de flow que ele sai de lá realizado. Quantas de vocês já saiu de uma aula falando assim, nossa, tô nas nuvens, eu não sei por que eu parei de dançar, não é? A gente entra nesse estado de flow e a gente sai transformado de uma aula. Significa que eu girei as 5 piruetas nessa aula? Não necessariamente, mas significa que aquilo me conectou tanto que eu saí de lá me sentindo tão bem que eu vou sair de lá falando que aquilo sim foi uma boa aula. Percebe? Então, o estado de flow, ele está muito mais relacionado com a forma como você constrói a sua aula para deixar o seu aluno mais à vontade do que necessariamente fazer o seu aluno girar dupla pirueta. Com o tempo, só o estado de flow a curto prazo, ele tem resultado. Curto e médio prazo. Mas a longo prazo, não adianta eu colocar meu aluno em estado de flow toda a aula, sendo que a longo prazo, em 1 ano, ele não evolui. Então, eu preciso trabalhar essas duas coisas. Trabalhar a evolução para que meu aluno veja que realmente minha aula traz resultado e colocar meu aluno em estado de flow. Existem técnicas para fazer isso. Dar aula com maestria é isso, sim. As minhas alunas, quando entram na minha aula, minhas alunas de balé, bailarinas, quando entram na minha aula, elas entram em estado de flow, sim. Por quê? Porque existem técnicas para aplicar. As minhas alunas professoras que se formaram como maestria, elas conseguem fazer as alunas delas entrarem em estado de flow, sim, porque existem técnicas para isso.